Maravilha, boa noite, pessoal. Vamos para nossa revisão da lição da semana. Vou pedir a ajuda de alguém com o título da lição e o verso. Estamos na lição número 10, quase fechando o trimestre, quase fechando o nosso estudo a respeito do livro de Hebreus. O caminho através do véu. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Estamos chegando aí na essência do livro de Hebreus, na parte mais central da mensagem do livro de Hebreus, que é a figura do santuário celestial, é a figura da ação de Cristo como ministério dentro do santuário celestial. Há algumas razões importantes para esse texto se tornar tão significativo para a gente. A primeira dessas razões está na carona do que a gente já estudou nas duas lições anteriores, e isso já vai ficando bastante evidente, que é essa relação de transição entre aquilo que ocorria no Velho Testamento, na expectativa que os hebreus tinham do cumprimento da promessa da vinda do Messias, e a virada para o Novo Testamento com a certeza de que ele veio. Essa transição, essa mudança de processos a partir da vinda de Cristo como Messias, abre o espaço para uma nova fase do plano da salvação. O plano da salvação ele tem uma elaboração no sentido de certeza plena, porque Deus não muda e em Deus não há sombra de variação em relação às suas opções, às suas manifestações, os seus desejos e desígnios, não há variação nisso. Mas em relação a nós, há uma variação, há uma possibilidade de modificação, que é a rejeição ao plano de Deus. E quando você olha as fases de execução do plano, afinal de contas, se é um plano, ele vai ter um período de tempo para acontecer. A primeira fase do plano da redenção acontece lá nos dias de Adão, quando Deus libera Adão e Eva do jardim, os expulsa do jardim para viver no restante da terra, e eles entenderem os resultados do pecado e tomarem uma decisão livre de retorno à sua origem. Essa mesma proposta feita a Adão e Eva, no sentido de retorno, ela persiste durante toda a história do Velho Testamento como um convite divino ao arrependimento. E a gente vai ver ciclos disso na história do Velho Testamento. O primeiro ciclo se dá logo na história de Adão e Eva, com a questão da intervenção de Caim. Depois vem um segundo ciclo que começa em Sete e vai até Noé. Depois a gente tem um terceiro ciclo que vai até os dias de Abraão. E por fim a gente tem um quarto ciclo que vai alcançar o período da promessa feita a Abraão de implantação de uma nação a partir da sua descendência, que é o povo de Israel. E isso abre o quinto grande bloco, que é o bloco que vai até o Messias. Todas essas fases, todos esses pequenos blocos de história, na realidade vão mostrando para a gente algumas questões importantes. Os altos e baixos da escolha humana e as formas como Deus contorna aquilo que é o fracasso humano para persistir a misericórdia, permanecer com seu plano de salvação. Cada vez que há uma rejeição, Deus vai lá e contorna o processo. O primeiro contorno foi a intervenção com Caim, depois tem um segundo contorno na intervenção com Noé e o dilúvio, depois você vai ver um outro contorno em Abraão, tirando Abraão da sua casa e parentela para formar uma grande nação. Vai ver um outro contorno de Deus com o abandono da promessa feita a Abraão e o tempo bastante alongado de permanência no Egito que conduziu à escravidão. E aí Deus tem que mudar de novo o protocolo, libertar o povo de Israel do Egito, levar para o Monte Sinai. E aí começa um novo desenho na ida até Canaã e o povo rejeita a proposta de Deus na primeira vez. Deus contorna isso e dá mais 40 anos de deserto. Ou seja, a gente vê na história do Velho Testamento um modelo cíclico de intervenções de Deus modificando aquilo que era o plano no sentido de execução pragmática original, mas mantendo o plano no sentido espiritual da mesma forma, intacto da mesma forma como projetado lá no início, desde a fundação do mundo. O que significa que Deus adapta o plano e as suas questões à nossa liberdade de escolher. Ele não muda a parte central,
mas a parte periférica, ela sofre modificações de acordo com as nossas escolhas. Não que Deus seja pego de surpresa com isso, nunca é, mas isso demonstra o fato de que Deus está pronto a realinhar as coisas pela misericórdia. Quando a gente chega nessa expressão do livro de Hebreus, que é essa expressão de cruzar o véu, essa expressão de Cristo adentrar um santuário não feito por mãos humanas, a gente chega na última fase de todo esse processo, que é a fase de ministração dessa salvação, que foi adquirida a partir da morte na cruz. Então é aqui que começa essa cena bonita da lição dessa semana. E a lição tem uma provocação já logo de início para a gente olhar para uma peculiaridade histórica de um evento na vida dos discípulos, que é o evento da ascensão de Cristo. Se vocês repararem o livro de Atos dos Apóstolos começa exatamente com esse evento. E há uma razão para isso. O livro de Atos dos Apóstolos vai descrever para a gente a ação dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, na ordem de Cristo de pregar o evangelho ao mundo e espalhar a mensagem do cristianismo ao mundo inteiro, que é a mensagem que está no último capítulo de Mateus, como uma ordem: ide por todo mundo, pregai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar toda a verdade. Essa referência de ordenamento aos discípulos se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos, na descrição feita por Lucas do que foi o primeiro século. Mas é curioso que o primeiro evento que é trazido à tona é o evento da ascensão. E isso é curioso por quê? Porque deveria estar nos evangelhos esse evento. A ascensão de Jesus é o último episódio dos evangelhos. Porque a partir da ascensão de Jesus encerra o período do ministério de Cristo terreno e começa o ministério dos apóstolos. Mas, curiosamente, o ministério dos apóstolos começa com a ascensão de Cristo. Essa é uma expressão importante para entender que, ao ascender aos céus, algo muda no cenário. Os seres humanos passam a ter no céu, na soberania do universo, um amigo e um irmão. E essa é a primeira grande referência distinta desta cena. Com base em que os apóstolos desenvolveram com a força, a tenacidade e a coragem que desempenharam a missão executada por eles? Você vai ver essa questão presente numa certeza. A certeza de que agora eles têm alguém no céu que é por eles. Portanto, tudo que eles fazem aqui na terra, enquanto ministério, no período apostólico do primeiro século, eles o fazem à sombra desta certeza de que no céu existe alguém intercedendo por eles. Essa transição tem um lado espiritual, um lado emocional, que é o fato de que Jesus era um amigo pessoal deles, conviveu com eles 3 anos e meio, andando para cima e para baixo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não foi pouca coisa isso. Uma coisa é você trabalhar com alguém, você encontrar com alguém, mas eles literalmente viveram com Jesus por 3 anos e meio. Respiraram isso 3 anos e meio. Quando Jesus ascende aos céus, eles estão inspirados pela certeza e pela alegria da ressurreição de Cristo e da ascensão de Cristo. A cena da ascensão, para muitos de nós, poderia soar uma cena de tristeza, mas para os discípulos foi uma cena de alegria. De alegria porque Jesus estava indo para fazer algo importante por eles. Uma vez que ele já havia pago o preço do pecado, não há mais volta, não tem mais retorno, eles já estão com a salvação plenamente disponível. E essa condição de Cristo a ascender aos céus dá para eles um novo vigor, uma nova perspectiva do que é a missão. Essa entrada de Jesus no santuário, ela é simbolizada por aquilo que acontecia no santuário de Israel. E ao longo da lição da semana, a gente vai percorrer essas peculiaridades do santuário. Uma dessas peculiaridades são as festas, que a lição introduz como parte desse fenômeno, ou seja, a vinda de Jesus como Messias e o legado de Jesus na ascensão segue o ritual do santuário enquanto desenho. Por várias razões. As 3 festas principais nas quais o povo de Deus era convidado a vir perante Deus, ou seja, congregar e estar diante de Deus, essas 3 festas principais
a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, elas trazem algumas condições muito interessantes quando a gente observa o que foi o ministério de Cristo, a maneira como ele morre, ressuscita e ascende aos céus e o que ele faz hoje. Cada uma dessas festas ilustra um pedaço da nossa história, não só da história dos hebreus. A Páscoa, que simbolizava a libertação do Egito para o povo hebreu, para nós, a partir da morte de Cristo, porque Cristo morreu na Páscoa. Lembra que ele celebra a ceia com os discípulos do preparativo da Páscoa. Ele janta a Páscoa, né? Ele come os preparativos da Páscoa junto com os discípulos e então é preso, levado a julgamento e morto. E ele morre exatamente na véspera daquele sábado de Páscoa, uma Páscoa especial em que o sábado semanal coincidia com o sábado festivo da Páscoa. É como se o feriado tivesse caído no sábado. E, portanto, um grande sábado, o duplo sábado. Essa estrutura de cumprimento profético alinhado com aquilo que aconteceu no Egito é importante para nós, porque a Páscoa passa a figurar para a gente, dentro do período cristão, da mesma forma que, como para Israel, uma festa de libertação. Se você olha a ressurreição de Cristo e a ascensão dele e a apresentação dele diante de Deus, isso abre aquilo que ele mesmo promete aos discípulos, que é a questão do Pentecostes, a questão da colheita que se avizinha. Aquilo que Jesus planta enquanto ministério e agora recai sobre os discípulos enquanto espalhar a mensagem, são as primícias desse processo de colheita, que na ressurreição também aparece, quando as primícias da salvação são ressuscitadas com Jesus por ocasião da sua ressurreição, e adentram a cidade com as boas novas de que Cristo ressuscitou, Cristo está vivo e a salvação está disponível. Imagina o frenesi que isso causou na região, pessoas que haviam morrido há pouco ou muito tempo, e entrando nas cidades anunciando a ressurreição de Jesus, e o susto das pessoas vendo aqueles a quem eles enterraram vivos caminhando pela cidade. Essas cenas foram somando itens aos discípulos que davam coragem, davam ânimo, davam a perspectiva correta do que era de fato a missão de Jesus. E nesse sentido, a festa de Pentecostes, seja no sentido prévio das primícias ou no sentido do dom do Espírito Santo manifesto lá no dia de Pentecostes, junto com a festa israelita, é algo muito interessante quando a gente compara com a morte de Jesus. A maneira como Jesus é morto, a maneira como ele é lançado pela turba ao longo do caminho é muito semelhante ao que se fazia chacoalhando os feixes de cevada por ocasião do Pentecostes. E até Ellen White faz uma analogia dessa questão. Se a gente segue a história e olha Jesus adentrando o santuário do céu, a missão de Jesus no santuário do céu como modelo intercessor, ela é análoga ao cuidado de Deus durante o período da caminhada no deserto, o que era simbolizado pela festa dos tabernáculos. Ou seja, estamos vivendo à mercê e à luz de um Deus que cuida de nós. E essa era a percepção dos discípulos a respeito da ascensão de Jesus. Agora temos alguém que conhece o que sofremos, que viveu como nós vivemos, que sabe tudo o que nós passamos aqui, e esse alguém está no céu. Portanto, diferente de antes, que se orava a Deus numa perspectiva distante, a oração dos discípulos agora é em nome de Jesus. E essa oração em nome de Jesus tem um significado físico. Aquele em nome de quem eles estão orando é o seu amigo que conviveu com eles e que está no céu e vai fazer cumprir tudo aquilo que prometeu. E nesse sentido, a manutenção de Deus se faz presente nesse contexto. Tanto que, se a gente observar a oração do Pai Nosso, na própria oração do Pai Nosso, esse item está presente, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o contexto de livra-nos do mal, a oração de Jesus, a oração chamada de sacerdotal, que ele faz antes de ser morto, lá por ocasião da ceia, essa oração também retrata isso. Pai, não te peço que os tires do mundo, apenas que os livres do mal, e as referências de cuidado que Jesus denota na sua oração e
pela proximidade e amizade que tinha com os discípulos e amor profundo para com eles, ela está presente nessa segunda fase de Jesus dentro do santuário manter seu povo. Até nessa conexão, fazendo uma aplicação mais homilética do texto, não tanto exegética do texto, mas é muito interessante lembrar que a oração do Pai Nosso, quando diz o pão nosso de cada dia, por um lado remete à caminhada a Canaã, o maná. Mas, por outro lado, quando a gente ultrapassa a linha da cruz e olha o período do Novo Testamento, essa manutenção é uma lembrança constante dos pães da proposição dentro do santuário. Que todo aquele que tivesse em dificuldades poderia, inclusive, usufruir da manutenção e da dependência de Deus. Tanto que Davi, se a gente lembrar, quando ele passa uma situação de dificuldade, ele lança mão dessa promessa do cuidado de Deus com os pães do santuário. E essa é uma questão interessante de olhar a festa dos tabernáculos por essa perspectiva de cuidado de Deus e manutenção de Deus. O fato é que, uma vez que Jesus adentra o santuário e se apresenta diante de Deus, algo acontece. Que algo é esse? A grande coisa nessa apresentação é que Deus recebe a Cristo e aceita o sacrifício. E essa aceitação do sacrifício permite a intercessão. Permite que a intercessão se dê de maneira completa. E agora acontecem duas coisas. Uma delas que é a entrada do sacerdote Jesus no lugar santo e a entrada do Jesus sumo sacerdote no lugar santíssimo. E essas duas coisas vão aparecer nos textos de Hebreus que vamos estudar essa semana. Há um convite de Deus presente nessa questão do olhar para as festas, e esse convite de Deus é que o povo de Deus venha até ele. E aqui acontece algo muito singular que o texto de Hebreus, no capítulo 12, vai retratar, que é o convite de Deus para que a gente suba o seu santo monte, para que essa proximidade seja real. E isso aconteceu lá na saída do Egito, quando eles chegam até o Monte Sinai, e Deus pede ao povo que suba até ele. E a gente vai lembrar das cenas que aparecem lá, não foi só Moisés que subiu o monte. Moisés subiu o monte sozinho, mas também subiu o monte com Arão, seus filhos e mais 70 dos líderes de Israel, representantes de todas as tribos. Mas o convite de Deus é que todo o povo de Israel subisse o monte, se aproximasse da montanha e subisse a montanha. Não no sentido de chegar ao topo, mas subisse até a condição de Deus poder se manifestar ao povo. E aí, se a gente olha os textos lá em Êxodo, a gente vai perceber que o povo, na hora H, não teve fé. Não conseguiu subir. Os 70 subiram, mas o povo não. E essa é uma cena muito interessante quando cruzada com Hebreus, porque o convite posto no livro de Hebreus é para que a gente faça o mesmo. A diferença é que a gente pode fazer isso na certeza de que, por causa do sacrifício de Cristo, podemos nos achegar diante do trono de Deus em confiança de que não seremos consumidos. E, de novo, a provocação é a mesma. A gente vai ter fé para fazer isso, para se aproximar dele desta forma, mas esse é o convite que Deus faz para que nós cheguemos até ele, sem receio de que seremos consumidos ou destruídos por conta do nosso pecado, porque o sacrifício de Cristo paga a conta que o nosso pecado exige. E, portanto, em Cristo somos justificados e a paz com Deus. Podemos nos aproximar do trono, podemos nos achegar ao trono de Deus em confiança. Na carona disso, a gente ainda vai ser provocado a olhar essa questão do véu. E aí há uma série de coisas interessantes sobre o véu na forma como o livro de Hebreus traz. A primeira delas é a gente lembrar que o véu do templo não era um único véu. A gente tem o véu do templo que separa o santo do santíssimo, mas tem os véus de entrada no templo, os véus de entrada ao pátio, e toda essa estrutura de véus, essas portas na forma de véu, na forma de tecidos dispostos como véus, elas funcionavam para separar os lugares do risco
que alguém inadvertidamente podia ter de, adentrando a glória de Deus, ser consumido por seu próprio pecado. O que mostra que chegar-se diante de Deus depende de um preparo prévio. Tanto que o convite de Deus feito a Israel para subir o monte foi um convite com tempo. Eles precisavam se preparar primeiro para depois subir. E eles fizeram isso. Começaram o preparo, mas na hora H não tiveram fé. E depois lá em Deuteronômio, isso é citado na referência de Moisés. No contexto dos véus, a situação é a mesma. Para adentrar o pátio do templo, na oferta do sacrifício, há um preparo prévio, que é a resolução dos problemas causados pelo pecado e que permitiriam o sacrifício. Se a gente lembrar, o Evangelho nos coloca da seguinte maneira, Mateus faz isso, nos coloca a questão de que se a gente sabe que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós e a gente vai ofertar o sacrifício, qual é a ordem? Deixa ali a tua oferta, vai e se entende com teu irmão, depois vem e faz o teu sacrifício. Há um preparo para a entrada no templo. Assim como para entrar no lugar santo, há uma determinação, há um critério, e esse critério é ser sacerdote. Mas não basta só ser sacerdote. Tem que ser sacerdote e estar limpo. Portanto, o sacerdote também tem que ofertar sacrifício por si mesmo. E ele tem um preparo para entrar no lugar santo. E esse preparo é significativo em duas direções. O sacrifício que acontece no altar e a pia na qual o sacerdote se lava antes de entrar no templo. O que significa um preparo interno da condição de quem vai adentrar o templo. E estamos falando do lugar santo. Quando se trata do próximo véu, o terceiro véu, que é o véu do lugar santíssimo, estamos falando de um preparo muito mais sublime, que é o dia da expiação. O livro de Hebreus pontua essas três questões. Ao Jesus morrer na cruz, o preparo prévio dessa morte permitiu que, ao chegar diante de Deus, o sacrifício fosse aceito. O que lhe propicia a condição de entrar no lugar santo e começar a intercessão, o que o sacerdote fazia. E diante do altar de incenso, que representa a oração daqueles que creem, suplicando a Deus por bênçãos, proteção e perdão, ela acende por intercessão de Cristo e os pedidos são atendidos. E isso sobe como aroma, o cheiro suave, até o trono de Deus. Essa representação do santuário está presente aqui em Jesus, tendo sido aceito como digno, todo corpo celeste o adora, dizendo: digno é o cordeiro que for morto de abrir o livro e desatar os seus selos, Apocalipse capítulo 6, 5 e 6. O capítulo 6, quando abrem os selos, mostra o que acontece e o cuidado de Deus com a sua igreja e o seu povo. Dentro dessa condição, quando a gente olha essa referência do lugar santo, a grande expectativa do povo de Deus é a chegada de um tempo específico, que é o chamado na Bíblia de tempo do fim, o último tempo da história, a última fase da história humana. E isso simboliza o cruzamento do véu para essa última fase, que é o início do juízo de Deus ou o dia da expiação, algo previsto em Daniel 8,14, apresentado no livro de Hebreus com todas as letras. Ou seja, Hebreus mostra a maneira deste cumprimento da promessa feita a partir da profecia de Daniel. E quando começa este juízo, a gente sabe do que se trata. É Cristo dentro do lugar santíssimo, vindicando o caráter do seu povo. Porque a base do lugar santíssimo é a lei de Deus dentro da arca. E sobre essa arca, a pessoa de Deus. Diante de Deus, Cristo defende o seu povo. É o que estava lá escrito em Daniel 8. Cristo se levantará e fará justiça ao seu povo. Ou em Daniel 12, então se levantará Miguel em defesa do seu povo. A referência de cruzar o véu nessa segunda instância, o lugar santíssimo, é a referência do início do processo da vindicação. Última fase do ministério de Cristo no céu antes do seu retorno. Tanto que se você vai a Apocalipse capítulo 15, o fim da história do capítulo 15 é exatamente o que acontecia no fim do processo da expiação. O santuário se encheu de fumaça e da glória de Deus. E aí deste santuário, com esta glória manifesta, saem os juízos de Deus sobre o verdadeiro culpado do pecado,
o bode Azazel ou Satanás. Essa é a referência que está por trás da necessidade dos véus e da função dos véus. Ao mesmo tempo que o véu demonstra essas transições nítidas na nossa história, os véus também demonstram a proteção de Deus para conosco em colocar barreiras para que nós não cometamos equívocos e não façamos aquilo que não devemos fazer. E nesse sentido, o véu tanto é uma proteção física, como era na questão do santuário, como é uma proteção espiritual, Jesus sendo para nós este véu, exercendo a função que o véu teria. Porque é em Jesus que nós somos blindados para chegarmos diante de Deus. É a partir de Jesus que a gente chega lá, ou seja, a gente cruza o véu, é a partir de Jesus, é através dele, por meio dele. E nesse sentido, ele, como metáfora, também simboliza os véus nessa proteção. E além disso, ele abre uma nova possibilidade para nós, um novo caminho, que é o caminho de poder adentrar o santuário. E aí, uma coisa interessante acontece nessa mudança de concepção. Quando a gente olha o Novo Testamento, aquilo que era o templo de Israel, agora viramos nós. Nós somos o templo. E, portanto, a expressão de eu habitarei no meio de vocês, promessa feita a Israel, construam-me um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. Essa promessa migra para o povo de Deus no Novo Testamento, no momento em que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E agora Deus habita em nós. O que significa dizer que para todos os lugares, e eu comentei isso na lição da semana passada, para todos os lugares que a gente vai, o que está indo é o templo do Espírito Santo. Todo mundo que encontra conosco encontrou o templo. Portanto, o convite de Deus, que está lá na lição de segunda ou terça-feira, esse convite de Deus, na realidade, ele é materializado em nós. Na lição de segunda-feira, vocês vão encontrar esse convite. Esse convite feito por Deus se materializa em nós. Toda vez que as pessoas nos encontram o templo do Espírito Santo. Toda vez que nos encontram a glória de Deus, manifesta em nós. Toda vez que nos encontram a materialização desse convite. E isso é uma parte importante dessa nova perspectiva, desse novo caminho aberto através do véu. Mas não só isso. Também é um novo caminho no sentido de que é uma porta escancarada ao céu. Se a gente lê Apocalipse capítulo 10, essa referência está muito clara lá. E o livro de Apocalipse por inteiro coloca essa referência. Se a gente percebe essa transição, ou seja, o início da expiação, abre uma porta de tal ordem ao céu que ninguém tem o direito de fechar. O tempo do fim abre isso, abre essa possibilidade. E essa é uma questão muito interessante deste novo caminho. Além disso, materializa a questão de que somos povo de um Deus vivo, de um Deus atuante, de um Deus plenamente atuante. E por fim, a gente termina a reflexão dessa semana com o mais amplo de todos os desejos do cristão, que é poder ver a Deus face a face, enxergá-lo como ele é. Algo que nos foi impedido pela história do pecado. Hoje vemos como que por espelho, mas temos um convite de chegarmos diante do trono de Deus com confiança para podermos vê-lo face a face. Esse é o sonho de todos os filhos de Deus que foram separados dele por causa do pecado. Então, o sentido do que era o santuário como representação, o povo de Deus se achega até Deus e vê Deus, no caso do santuário, vem a glória de Deus, manifesta a partir do santuário. No nosso caso, é uma porta aberta mesmo, é um convite para ver Deus face a face, porque não haverá outro tempo na história. É o último tempo, o próximo evento depois desse é ver Jesus face a face. E não o Jesus que ascendeu aos céus, mas o Jesus em glória e majestade como Deus, vindo nas nuvens do céu com todos os anjos. E na sequência disso, esse mesmo Jesus nos apresentará ao Pai e ao Espírito, eis-me aqui com aqueles que me deste. Essa cena de ver Jesus face a face é o coroamento de todas as promessas e de todas as expectativas do cristianismo, e a cena mais fantástica de todas.
para nós, no sentido direto, mas principalmente para os discípulos, que viram Cristo ascender aos céus e aguardaram uma promessa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Se isso é verdade, então acreditem que eu fui preparar moradas e vou fazer isso que eu prometi. E quando terminar, eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam lá também. Essa referência de cumprimento, de ver de novo Jesus face a face, é uma expectativa que os discípulos nutriram quando viram Jesus ascender aos céus, e nesse sentido há um misto de tristeza com alegria, a alegria de que agora temos um intercessor pleno, mas a tristeza porque durante um tempo não vamos poder vê-lo de novo. A própria promessa de Jesus na ceia da Páscoa deixa isso em suspenso. Não beberei desse cálice até que possa bebê-lo novo. E esse beber novo é beber face a face, juntos à mesa. Essa é a promessa deixada como legado no Evangelho e que para nós, no tempo do fim, conhecendo essa transição da cruz para o lugar santo e do santo para o lugar santíssimo, o último tempo da história, confirma tudo aquilo que a gente tem como expectativa no Evangelho. O último texto da semana, para reflexão aí, é o texto que aparece lá na lição de sexta-feira. Para os seguidores, para os seus seguidores, a ascensão de Cristo ao céu foi um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Portanto, por um lado tem a tristeza, mas por outro a certeza de que a promessa do Espírito Santo vai se manifestar entre eles. Deviam esperar por ela antes de iniciarem a obra que lhes foi ordenada, e ao atravessar os portais do céu, Jesus foi entronizado em meio à adoração de anjos. Assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em abundantes torrentes sobre os seus discípulos, e Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde a eternidade. O derramamento do Espírito no Pentecostes foi um anúncio do céu de que a investidura do Redentor havia sido concluída de acordo com a sua promessa, e Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que aquele sacerdote e rei havia recebido o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido que governaria o seu povo. É sob este contexto, nestas condições, que nós vivemos hoje. Os discípulos aguardaram e viram a promessa se cumprir, e nós, na carona disso, vivemos a alegria da certeza de que tudo isso se cumpriu, e principalmente a alegria de que o tempo está próximo. Não haverá mais tempo. Daí a essência do livro de Hebreus enquanto convite de que o tempo é hoje, não é depois. Ou seja, hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçais os vossos corações, entrem no descanso de Deus. Essas referências de convite precisos, cirúrgicos para o momento atual, têm uma razão de ser. A razão de ser é Cristo está na última fase do processo da salvação. Terminado o selamento do seu povo, terminado a vindicação do seu povo, não há mais por que esperar. A última possibilidade de salvação está resolvida, a última pessoa que tinha decisão a tomar está tomada a decisão, a única coisa que resta é buscar seus filhos. Vivemos esse tempo, o tempo último da história. Que Deus nos abençoe durante o estudo dessa semana, que revisitar esse tema do livro de Hebreus nos permita nos posicionar nesse tempo específico da história e viver um pedacinho do que foi a alegria que os discípulos viveram pós-ressurreição, no período da ascensão, vendo o cumprimento de tudo aquilo que eles aguardavam. Que isso nos anime e nos dê a condição de cumprir a nossa parte na missão no tempo que estamos, com o mesmo afinco. Até porque eles aguardaram o Pentecostes e ele veio, e nós aguardamos a chuva serôdia, que é a repetição do Pentecostes, e ela também virá. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias que temos enfrentado, os problemas que vivemos durante esses 2 anos e agora os que se avizinham com esse processo de instabilidades e guerras, que apesar e acima de tudo isso possamos lembrar que há um Deus que controla todas as coisas e acompanha todas as coisas com seu eterno poder e, principalmente, com sua misericórdia, não deixa desamparado aqueles que necessitam de salvação
e principalmente os prepara para a escolha que tem que fazer de retornar ao mundo perfeito. Dá, Senhor, que tenhamos a consciência de que esse mundo não terá soluções fáceis, nem soluções definitivas, ainda que possamos ter algum tempo de bonança que se avizinhe. Isso não é duradouro e sabemos que a grande questão por trás de todas essas coisas é a essência do pecado. Dá, Senhor, que as pessoas que estão sofrendo possam ser amparadas por Tua graça e por Tua manutenção. Protege-os a todos, os que estão na linha de frente da guerra, que possam ser protegidos pelos Seus anjos e que nada de mal os aconteça, mas principalmente toca o coração de todos eles para que aceitem a salvação em Cristo, que é o que de tudo importa. Dá, Senhor, que se possível ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.